noite. Estamos no princípio da noite, são agora 18h30. E este é o tempo do nosso programa, da nossa rubrica, a Esperança para a Família. Nós estamos aqui todas as quintas-feiras com um programa preparado olhando para a tua família. Porque afinal de contas, todos nós saímos de família. Quando tivermos uma família estruturada, uma família organizada, isso significa que nós teremos uma sociedade igualmente organizada. Por isso, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, a produtora deste programa, nós queremos te convidar a estar aí todas as quintas-feiras, para que faça parte dessa rubrica que é importante, na qual Deus tem instruções muito práticas, simples, mas que no final podem ser úteis para a tua família. Então esteja aí e nos assista. O programa está sendo transmitido pela ONA TV, né? É uma televisão digital. Também queremos apelar que você continue a apoiar a televisão, continue a seguir a página, para que maior número de pessoas possam ter acesso à informação. Então, quanto maior forem as tuas partilhas, na verdade, maior será a extensão da nossa informação, incluindo a do nosso programa. Então, para o programa de hoje, quero convidar você a orar, porque nós estaremos estudando um tema muito importante, educação dos filhos. Vamos fechar os olhos para uma oração. Bendito Deus, nosso Pai que estás no céu, te convidamos mais uma vez a estar presente neste programa. Queremos aprender como lidar com o assunto sensível da nossa sociedade em meio a desafios que o mundo nos impõe. Mas no final queremos contar com o teu apoio para que a educação dos nossos filhos possa ser efetiva. Nós possamos produzir uma nova geração de cidadãos responsáveis, honestos, para o bem-estar da nossa comunidade. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Voltamos para o tema desta tarde. Como dizíamos, um tema bastante importante, a educação dos filhos. Se tem estado a acompanhar as nossas lições passadas, nós colocamos ênfase sempre em Deus como fundamento. Na oração, estudo da Palavra de Deus como meios para todo o sucesso espiritual. Hoje nós vamos fazer diferente. Ao falarmos de educação dos filhos, nós estaremos olhando para um modelo. Porque, na verdade, existem muitos modelos, né? Os modelos sustentados pela psicologia, os modelos sustentados pela sociologia, entre vários. Mas nós estaremos usando a Bíblia como o nosso modelo de educação. Como é que Deus gostaria, como é que Deus quer que, como pais, nós trabalhemos para educar os nossos filhos. Porque o essencial é construir uma família forte, uma família segura, é uma geração de bastante desafios. Você sabe, eu sei, que a sociedade moderna em tudo é diferente das sociedades que passaram. Os problemas e os desafios que a sociedade moderna vive nunca foram presenciados por nenhuma outra geração antes. Então, como é que fazemos isso? Como é que nós realmente conseguiremos ter uma educação que seja sólida, forte, né, significativa numa sociedade moderna? Para isso, vamos começar lendo a Palavra de Deus em Provérbios capítulo 22. Provérbios capítulo 22 vai ser o nosso primeiro texto de estudo nesta tarde e o verso vai ser o verso 6. Diz o seguinte, a Palavra de Deus: Instruí ao menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Vou repetir, hein? Instruir ao menino. Aqui o menino podemos substituir por criança, porque é tanto o rapaz quanto a menina, o caminho em que ele deve seguir, porque até quando envelhecer não se desviará dele. Existem duas formas de educar.
Uma é você passar informação, transmitir valores, né? E deixar que a criança consuma a informação e tome seu próprio posicionamento. Mas a outra é controlar, né? Muitos dos pais, na verdade, não educam, mas eles controlam. Nós dizemos assim: enquanto você for meu filho, não faz A, não faz B, não faz C. Enquanto você estiver na minha casa, isto e aquilo não faz, esta roupa não use. Enquanto você estiver na minha casa, eu quero que você chegue antes desta hora. Esta forma de educar, na essência, é uma maneira de controlar. E essa maneira é pouco efetiva. Pouco efetiva por quê? Porque enquanto a criança for dependente, ele vai ser obediente, ele vai fazer tudo o que você lhe instrui. Mas a partir da altura em que ela atinge uma independência, tem um amigo, consegue fazer um pequeno biscato, né? Consegue comprar um pão por ele mesmo, percebe? Tudo o que lhe fazia obediente em tua casa, ele pode fazer sozinho. Ela agora deixa de ser o tipo de criança que você queria. A Bíblia não nos ensina a controlar. A Bíblia nos ensina a instruir, a educar, ok? O que seria, na verdade, isso de ensinar, né, ou educar? Primeiro, significa ensinar a criança a ter limites. Saber onde é que os seus direitos começam, onde é que os seus direitos terminam. Eu li com apreciação a obra de uma escritora norte-americana e ela disse assim, que a primeira lição que um pai deve dar ao filho é obediência. Se você consegue realmente, né, ensinar obediência a teu filho, você tem grande parte da tua tarefa feita. Você deve ser capaz de dizer senta e a criança sentar. Não faça isso, a criança deixar de fazer. Entre vários outros aspectos. Quando vejo sofrimento e olhos tristes a chorar, eu espero um novo mundo onde habite amor e paz. Nos momentos de tristeza, mesmo quando a tropeçar, não desisto de esperar, pois do céu eu tenho um Pai. Aleluia, louvo a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. O dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Ele chama seus amigos para junto dele estar. Para
alegria, quero a todos abraçar. Pouco tempo nos separa deste encontro especial. Sua escolha é importante, não se deixe enganar. Aleluia, louva a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Aleluia, louva a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Numa nuvem bem pequena, do tamanho desta mão, eu verei Jesus voltando, revestido de poder. Aleluia, louva a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Aleluia, louva a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Que alegria então será. Bom, voltamos para a segunda parte do programa. Nós terminamos indicando que os filhos são uma responsabilidade desconfiada por Deus. E a Bíblia em Salmo 127, Salmo 127, verso 3, diz o seguinte: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Sabem, uma criança nasce pequena, nasce frágil, né? Mas o que muitas vezes não compreendemos é que o está dentro dela. Porque ela pode ser uma pessoa que vai transformar a sociedade, vai construir família, vai influenciar o mundo, a igreja, enfim, vai trabalhar para o Senhor. No entanto, é importante saber quem é que ensina essa criança a escolher o caminho certo. Porque há muitas crianças que nasceram com potencial grande, com inteligência extraordinária, né? Mas que não conseguiram engrenar-se na vida, porque não tiveram suporte ou apoio da família. Então, toda criança que nasce, nós temos que olhar para ele como tendo um potencial muito enorme. Um potencial que só Deus conhece, Deus colocou lá, e que colocou essa criança em nossa responsabilidade como pais para o educá-lo, para formar, para orientar. Então, a educação de filhos é a maior responsabilidade que foi entregue à humanidade. Você como pai, você como mãe, que teve a graça de ter um filho, né? Por favor, reconheça que os filhos são a herança do Senhor e simplesmente ele foi entregue. Então, a criança em tua casa, como herança, você reconheça como uma missão de Deus, né? Antes de aprender a palavra, a criança deve aprender de ti exemplos. Deve olhar para si como um modelo, né, para seguir. O segundo ponto é que o exemplo dos pais na educação conta muito, né? Conta muito. Eu conheço, por exemplo, mães, né, que dizem assim, olha, a criança não pode assistir novela, a criança não pode assistir filme, né?
mas a mãe está lá, né? Então, todas as vezes que você diz, olha, você não pode assistir filme e você está lá, isso até cria curiosidade, né? Cria mais interesse da criança perceber o que é. Por que essas coisas acontecem? Essas coisas acontecem porque muitas vezes nós não ensinamos, por exemplo. Nós não ensinamos, por exemplo. Achamos que a criança deve fazer aquilo que eu digo, não aquilo que eu faço. Mas, na verdade, na essência, a criança quer saber como é que eu amo as pessoas. Ela quer ver isso. A criança quer saber como é que nós, como pais, mãe, resolvemos os nossos conflitos, as nossas intrigas em casa. A criança quer saber de mim como é que se resolvem dificuldades, quando há crise, né? Há fome na família, há crise social, há crise espiritual, como é que a família lida com isso? Então, todo o exemplo, toda a prática do pai, né, de forma indireta, contribui para a educação da família. Você pode dizer coisas bonitas, mas se você não vive, a criança vai seguir mais o que você faz do que você diz. Jesus Cristo, em Mateus 7, verso 20, ele disse, pelos seus frutos os conhecereis. Então, a sociedade vai conhecer, né, a você naquilo que você dá. Ao olhar teu filho, ao olhar para as tuas crianças, a sociedade pode perceber de que lar essas crianças estão a sair. Que tipo de pais têm, que tipo de mães essas crianças têm. O terceiro ponto, né, educação significa disciplinar. Disciplinar. A Bíblia, em Hebreus capítulo 12, verso 6, diz, Deus castiga e corrige aqueles que Ele ama. Disciplina faz parte do amor, né? Mas se nós reparamos hoje, há uma tendência de se propagar a noção de que, olha, a criança não pode ser tocada, né? Porque tocar na criança é violar seus direitos. Repreender a criança é sinônimo de não amar, ok? Mas quando a criança não é disciplinada, ela vai crescer torta. Como dizíamos em algum ponto no passado, ela vai crescer sem conhecer seus limites. Ela vai crescer sem responsabilidade. Ela vai crescer sem respeito. Ela vai crescer atropelando todo mundo e tudo que aparece ao seu redor. Então, é importante disciplinar, porque disciplinar é o quê? É realmente endireitar. É colocar alguma coisa que está a sair do controle, dentro do controle. Então, a criança não pode ser deixada à sua sorte, né, em nome do amor, em nome de afeição. E eu quero vos confessar que grande parte dos pais, principalmente as gerações mais novas, tem esse problema. Um dia, eu estava numa loja a comprar, e o dono da loja estava ali com seu filhinho de uns 3 anos. Não podem imaginar o que eu presenciei. Um miúdo de 3 anos a criar uma complicação, a criar uma bagunça que o próprio pai não foi capaz de resolver. Não pode ser normal isso, né? Deixar tanta liberdade, deixar uma criança agir sem limites na educação. Aliás, se nós olhamos para o que acontece ao nosso redor, você vê adultos sem responsabilidade. Você vê adultos que não conhecem limites. Você vê adultos que não têm ética. Isto é resultado da educação familiar. Então, todas as vezes que você deixa a criança agir como ela quer, o resultado não vai ser bom. Pode até não ser sentido diretamente na família, mas a sociedade vai colher os resultados. Então, é importante sim disciplinar os filhos. É importante sim corrigir comportamentos que sejam desviantes, porque faz parte do processo de uma educação. Hoje nós enfrentamos um desafio muito grande.
um desafio que nenhuma outra geração deste mundo enfrentou. Só para citar alguns exemplos, né? A influência das redes sociais. Okay? Do jeito como hoje temos informações partilhadas pelas vias de WhatsApp, pelas vias de Facebook, Twitter, entre várias outras plataformas. Isso coloca um grande desafio para os pais. Muitas vezes o erro que cometemos como pais, como mais velhos, é tentar julgar os nossos filhos de hoje, né, nos padrões antigos. Por exemplo, quando um pai diz assim, no nosso tempo não era assim. Isso é verdade. No tempo que eu era criança, as coisas não eram assim. Mas a pergunta lógica que se associa a esta é: no meu tempo eu tinha televisão? No meu tempo eu tinha internet? No meu tempo eu conhecia celular? Percebem? Então, à medida que o mundo muda, à medida que essas coisas vão aparecendo no dia a dia das pessoas, isso vai influenciar tudo ou toda a vida das pessoas, incluindo a educação dos filhos. Então, a educação dos filhos hoje deve ser pensada, deve ser projetada dentro deste contexto, que as redes sociais têm um impacto muito enorme no dia a dia das crianças. Como é que gerimos isso? A outra questão que também é nova é a pressão dos colegas. À medida que as crianças estão sendo influenciadas por esses órgãos, por essas plataformas, né, isso começa a fazer o comum das pessoas. Então, qualquer criança que não se enquadra no comum das pessoas, ela vai ser pressionada pelos seus pares, pelos seus colegas. Que educação eu preciso dar ao meu filho para criar uma robustez, né, moral, né, uma robustez capaz de lhe conter diante das pressões sociais? Um terceiro desafio é as crises, né, de valores. Sabem, nós estamos na era pós-modernista. O que a era pós-modernista é? O que caracteriza esta era? É um combate deliberado, um combate consciente de todas as bases que mantiveram a moral e a sociedade. O pós-modernismo não quer nada que seja estável. Uma das coisas que o pós-modernismo defende, por exemplo, é dizer que, olha, a verdade é relativa. Okay? Nós nascemos, crescemos sabendo que a verdade era absoluta. Mas hoje, a sociedade diz que não, a verdade pode ser diferente para cada indivíduo. Né? O que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Este é o fruto do pós-modernismo. Outra crise que podemos mencionar aqui é mesmo o desrespeito pela palavra da Bíblia. Okay? Nós crescemos sabendo que isso aqui era orientação divina. Nós nascemos, crescemos sabendo que isso aqui era a palavra de Deus. Hoje, há quem questiona isso. Há quem coloca, né, descrédito a esta palavra. Então, a sociedade de hoje tem valores em crise. Valores espirituais, valores morais, valores sociais estão sendo questionados, estão sendo colocados em questão. Como pai, okay? Como você prepara teus filhos para lidar com essas situações? Porque se nós não fizermos nada, ou não estarmos atentos o suficiente, ou não estarmos preparados para responder a essas crises, a nossa educação naturalmente vai falhar. Okay? Então, mais do que controlarem os teus filhos, você deve passar valores. Mais do que controlarem, você deve passar informações. Deve dar baliza, dizer, olha, isto aqui é isto, é isto, é isto. Quando isso falha, as consequências são estas. E deixar que o teu filho tome a responsabilidade de escolher o que ele quer. Na verdade, como pais, nós estamos a criar pessoa que tem uma personalidade própria. Então, o teu filho vai ser diferente de você, naturalmente, porque é uma pessoa diferente. Mas ele tem que ter a base moral suficiente que
que lhe permita tomar decisões sábias, decisões inteligentes, decisões estratégicas capazes de preservar o bem-estar dele e da sociedade. A maior proteção, para uma criança é construir um caráter baseado em valores eternos. Você pode dar dinheiro, sim, pode cercá-lo de bens, sim, mas se essa criança não for ensinada a respeitar, não for ensinada a amar, não ser ensinada a lidar com problemas da vida, mesmo com dinheiro, vai ser uma pessoa imbecil. Garanto-vos que a sociedade de hoje está cheia de imbecis. Então, pais, algumas atitudes podem ser transformadas em educação de filhos. Quais são essas atitudes? Primeiro, reserve tempo, para conversar com teus filhos. Estamos a trabalhar, estamos a correr, estamos ocupados, sim. Mas arranje sempre tempo para sair com teus filhos, para ir à praia com teus filhos, para ir a um lugar descontraído, porque o teu filho precisa deste aconchego, esta amizade contigo. Ele tem que te confiar, ele tem que te amar, para que ele aprenda a ouvir tuas orientações. Se ele não é teu amigo, se ele não te ama, se ele não te conhece, se ele não te admira, você pode até aconselhar, ele não vai seguir. Vamos parar um bocadinho para um breve intervalo e vamos para a última parte. Quando vejo sofrimento e olhos tristes a chorar, eu espero um novo mundo onde habite amor e paz. Nos momentos de tristeza, mesmo quando a tropeçar, não desisto de esperar, pois do céu eu tenho um Pai. Aleluia, louvo a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Ele chama seus amigos para junto dele estar. Para a ceia, quero a todos abraçar. Pouco tempo nos separa deste encontro especial. Sua escolha é importante, não se deixe enganar. Aleluia, louva a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Aleluia, louva a Deus, pois o dia perto está.
alegria então será numa nuvem bem pequena, do tamanho desta mão. Eu verei Jesus voltando, revestido de poder. Aleluia, louva a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Aleluia, louva a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Que alegria então será. Voltando para a última parte, para o encerramento, o conselho prático é realmente reserve tempo para teus filhos. Este é um. Segundo, ore com seus filhos e para eles, né? Ore com eles, mas ore para eles. A Bíblia fala de um homem chamado Jó. Jó orava, até dava sacrifício por cada um dos seus filhos. E ele dizia assim: olha, Deus perdoe em caso de ter cometido algum erro, ok? Então faça isso para teus filhos. Ore com eles e ore para eles. O terceiro conselho é que escute antes de corrigir. O filho é uma pessoa. O filho é uma individualidade. Pensa, age, tem sentimento. Então, não é pelo fato de nós sermos pais que temos que simplesmente imperar, ok? Você ouça, escute os seus argumentos, as suas frustrações, os seus problemas antes de corrigir. Porque muitas vezes nós agimos precipitadamente, sem perceber realmente o contorno da situação em que o nosso filho viveu. Ok? Nosso filho precisa da nossa atenção, precisa de ter um peito aberto onde ele possa descarregar suas preocupações. O quarto ponto, você precisa de ensinar valores, né? Por meio de exemplo. Tudo que você quer que o teu filho não faças também. Ok? Se você não quer um filho bêbado, não beba. Se você não quer um filho que chegue em casa tarde, não chegue tarde. Se você não quer um filho preguiçoso, trabalhe, percebe? Na verdade, o primeiro exemplo que o filho tem parte de casa, do pai, da mãe. Um quarto passo, demonstre amor diariamente através de palavras e atitude. O mundo é agressivo lá fora. As pessoas não têm piedade moral. A única pessoa que tem que mostrar compaixão, compreensão para o filho são os pais. Então deixe que o filho corra e volte para casa para encontrar acolhimento, para encontrar abrigo, para encontrar segurança. E a última questão, que não é menos importante, é tentarmos não terceirizar a educação. Eu digo tentar porque hoje parece difícil, porque o marido trabalha, a esposa trabalha. E a educação fica encarregue a quem? A terceiros. A uma babá, a um empregado, a um tio, etc, etc. E, na verdade, em fazer isso, nós corremos um grande risco. Grande, sem esconder. Podemos fazer sim, porque precisamos de uma economia familiar saudável, porque precisamos de dinheiro para a segurança da família, mas em contrapartida nós perdemos muito. Porque o grande papel dos pais, principalmente da mãe, né, é educar os filhos, é passar esses valores. Quando esta tarefa é entregue a outra pessoa,
é delegada a uma terceira pessoa, nós não podemos prever as consequências. Em grande parte, né, de situações onde isto tenha sido passado ao outro, os resultados não foram bons. Mas, querido pai, a influência dos pais, né, nos primeiros anos é determinante. Ela existe para acompanhar, orientar o crescimento da criança, para que as próximas gerações, na verdade, possam crescer seguras, confidentes, confiantes, né? Possam crescer orientadas, capazes de serem aquilo que todos nós gostaríamos que a sociedade fosse. Filhos que possam nos orgulhar, filhos que possam representar dignamente o nome da tua família. Se você quer fazer isso, trabalhe hoje, dedique esforço hoje, perca tempo hoje. Não é fácil, mas é importante. Que Deus te abençoe, que Deus lhe cuide. Deus faça de você o melhor pai, a melhor mãe do mundo para teus filhos. Vou deixar aqui o contato, como sempre. Em caso de alguma necessidade de esclarecimento, em caso de comentário, por favor, partilhe conosco no seguinte número: 84 52 75 66 3